Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, e hoje num cenário um bocadinho diferente, um vídeo gravado através de telemóvel, um vídeo gravado à antiga, só com o microfone do telemóvel. Eu penso, fiz um teste antes, portanto eu acho que se ouve bem. Não há de se ouvir tão bem como com o microfone, não é? Mas acho que se ouve bem. Aqui feito no cenário do Algarve, estou de férias. E portanto, hoje vamos ver a análise ao CTW Strike Force, que teve lugar no passado fim de semana no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda. Excelente spot, um spot já conhecido, mas excelente, possivelmente o melhor spot do wrestling português neste momento. Dizer que o CTW não fez sold out, mas eu diria que o parque de estacionamento acaba por levar mais gente do que a Academia Recreativa da Ajuda, ou seja, aquelas pessoas que ali estavam somadas na Academia Recreativa da Ajuda possivelmente encheriam a Academia, e portanto a verdade é que acaba por não ser um sold out, mas o número de bilhetes vendidos eu acredito que tenha sido possivelmente maior do que num show na Academia Recreativa, porque se nós pensarmos bem, na Academia Recreativa da Ajuda nós basicamente só temos lugares num dos lados, que é o lado que dá para a porta. Depois nas duas filas de lado tens uma fila de cadeiras, mas basicamente estão ali 10 pessoas, 15 pessoas no máximo, enquanto no parque de estacionamento tu tens três lados, só num dos lados é que não tem gente. E cada um leva pelo menos 5 filas de cadeiras e, portanto, eu diria que foi excelente lotação, ainda assim, não foi um sold out, mas excelente lotação, e ainda por cima um espetacular crowd, ou uma espetacular crowd neste evento. O evento correu exatamente no modelo que eu tinha antevisto na antevisão que tinha feito acerca do show. Foi exatamente sem tirar nem pôr, ou seja, basicamente acertei tudo. Portanto, se viram essa antevisão, basicamente está lá tudo. Dizer também que o show começou às 18h25. Eu não sei, eu percebo que se tenha que esperar pelas pessoas, mas os shows do CTW têm começado com um imenso atraso. A mim, naturalmente, não me faz a mínima confusão, mas eu imagino que para quem programe uma ida ali de 2 horas, acaba se calhar depois pelo show se prolongar, porque normalmente começa com 25 minutos de atraso, que é imenso. Começares ali com 10 minutos, 15 minutos, no máximo 15 minutos, tudo bem, 25 minutos, isto tem sido recorrente. Sinceramente, acho um pouco mais, mas pronto, isso são decisões. Basicamente está-se ali à espera que chegue mais gente. Agora estás ali meia hora à espera que chegue mais gente. Parece-me bastante, sinceramente. Então, o show começou com a presença, naturalmente, de David Curl, que chegou, passou o card em revista. Depois ainda teve ali a ver qual dos lados apoiava mais, qual dos lados gritava mais. E tivemos como primeiro combate, opener, Red Eagle versus Tamura. Surpresa, eu sinceramente estava-vos a dizer há pouco que o modelo do show decorreu exatamente como tinha previsto na antevisão, excetuando a ordem deste combate. Realmente a ordem do combate, eu isso não tinha previsto. Pensei que este fosse ser o segundo combate e que o opener fosse ser Lobo Ibérico contra Mestre. Foi ao contrário, Red Eagle versus Tamura foi o opener, e posso dizer que, na minha ótica, grandíssimo combate, mas que ainda assim sofreu por ser o opener. Ou seja, eu não tenho a mínima dúvida que se este match tivesse sido o main event, teria sido o combate do show. Como foi o opener, naturalmente que Red Eagle e Tamura não quiseram partir a casa toda e não o fizeram, mas tiveram provavelmente o melhor opener de 2022 em Portugal. Foi um ótimo combate. Agora volto ainda a repetir, no final tu ficas sempre com aquela sensação que o combate poderia ainda dar mais, porque poderia mesmo, a verdade é essa. No entanto, foi o opener, portanto, muito bem. Ainda teríamos um card pela frente e, portanto, Red Eagle e Tamura meteram calma, fizeram um combate mais técnico, mas que ainda assim foi um grandíssimo combate. Primeiramente, entrou Red Eagle. A seguir, Tamura, que tem uma música incrível. As músicas japonesas são músicas
basicamente de animes, pá, man, que são brutais. Aquilo só te faz lembrar, não faço ideia se aquilo é uma música de um anime ou não, mas só te fazem lembrar animes, as músicas de entrada, tanto do Tamura como do Kanehira. E a verdade é que quando o Tamura entra, vê no público alguém com um bacalhau. E quando eu digo um bacalhau, não é uma posta de bacalhau, é um bacalhau mesmo, pá, e o Tamura, a cara do Tamura foi impagável. O Tamura apontou para o bacalhau. Grande ideia do fã que levou o bacalhau. Grandíssima ideia. Sabia da predileção de Tamura por bacalhau. E o Tamura foi lá beijar o bacalhau. Excelente. Foi lá beijar o bacalhau sem qualquer problema. Depois, mais à frente no show, também esfregou as mãos no bacalhau. Portanto, os japoneses não têm qualquer problema. Nós cá às vezes, peixe. Tamura chegou lá, esfregou, barimbou-se completamente para ser um peixe e beijou o bacalhau. E então, este combate começa com um início muito técnico ao som de bacalhau, porque o público, a crowd, acabou por gritar bacalhau, bacalhau, bacalhau. Foi uma constante ao longo deste combate. E portanto o combate começou muito técnico, com basicamente tanto Red como Tamura a trabalharem o pulso dos adversários. Depois uma sequência que eu diria que foi fantástica, com tentativa de pin, depois outra tentativa de pin do outro, depois o Red faz tentativa de pin, depois o Tamura faz tentativa de pin, pá, brutalíssimo. E portanto uma sequência fantástica, que recordo-me de meter um arm drag do Tamura, depois uma tentativa de elbow drop, pá, brutal, fantástico. O Red a mergulhar por cima do Tamura. E o mais impressionante nisto é que isto é dificílimo de fazer. É super difícil de fazer. E Red Eagle e Tamura fazem-no, pá, com uma leveza. Aquilo parece fácil. E acho que nós nem pensamos bem na dificuldade que é fazer aquilo. Tu mergulhares por cima do teu adversário. Pá, brutal. E, portanto, kudos tanto para Red como para Tamura. Foi uma sequência fantástica. E, portanto, por esta altura, o parque de estacionamento todo gritava bacalhau, 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 a plenos pulmões. E, de seguida, outra sequência fantástica, que termina também aí com um arm drag do Red. E a questão é essa, man, aquilo parece, é algo tão difícil, e eles fazem realmente aquilo para ser fácil. Outro grande momento, quando o Red Eagle faz Tamura sair do ringue. Tamura vai para o pé da coisa das bifanas, do stand das bifanas, onde estava o pai do Red. E quando vem então, é aí que o Tamura vai esfregar as mãos no bacalhau, que lhe foi exibido pelo fã que estava com o bacalhau, ou estendido pelo fã que estava com o bacalhau. E já no ringue, o Red estende a mão ao Tamura, e Tamura tem então o seu primeiro heel move. O Tamura tentou ali, durante o combate, a espaços, ser o heel daquele combate, mas sinceramente não conseguiu, porque o público adora o Tamura. Já o Kanehira fez a mesma coisa no combate com o Abreu. Eles, naturalmente, para que existisse um apoio maior ao lutador da casa, eles tentaram ali espaços fazer alguns moves mais à heel, e realmente este foi claro, porque o Red foi apertar a mão ao Tamura, e o Tamura deu-lhe um pontapé no peito, portanto, basicamente a não aceitar o cumprimento. Mas, no entanto, depois o comportamento do Tamura durante o combate não foi de heel, tal como o do Kanehira também não foi de heel, mas eles tiveram os espaços realmente aqui, pequenos moves, para que houvesse um maior apoio da crowd, se é que era necessário, porque não era, mas a verdade é que o fizeram. São raposas velhas do business e, portanto, sabem fazê-lo. E, portanto, Tamura acabou por dar um pontapé no peito de Red, quando este o tentou cumprimentar. De seguida tentou o pin, o Red escapou, e temos depois a fase então de maior domínio do Tamura, com o japonês a dominar o Red nos cantos, e a tentar ali uma ou duas tentativas de pin. Depois eles têm ali também uma sequência excelente, em que um tenta ao pin, o outro tenta ao pin, um tenta ao pin, o outro tenta ao pin, portanto excelente, e que acaba com um suicide dive incrível,
que eu apanhei em vídeo, portanto, num vídeo posterior que fizer com os melhores momentos do CTW Strike Force, há de lá estar o vídeo do Suicide Dive do Red Eagle, incrível, e portanto, a verdade é que grande Suicide Dive, e portanto, Red Eagle acaba por sair fora do ringue com o Tamura. Depois, mais à frente ainda, a tentativa de Bridge, que já tantas vitórias deu ao Red, com Tamura a conseguir escapar àquela Bridge do Tamura. Aliás, eu peço desculpa, primeiramente foi a Bridge do Tamura e só depois é que foi o Suicide Dive. Estava a fazer aqui confusão na minha cabeça, agora enquanto estava a falar estava-me a lembrar. Portanto, primeiramente foi o Suicide Dive e depois é que foi essa sequência que eu estava a falar de pin 1, pin outro, pin 1, pin outro, pin 1, pin outro, e que terminou então com a Bridge, que tantas vitórias já deu ao Red, mas que desta vez o Tamura conseguiu escapar. A seguir, o Tamura a tentar o seu Moonsault modificado, eu vou chamar aquilo Moonsault modificado, ele sobe ao turnbuckle e dá uma rotação para trás, mas que não é o perfeito Moonsault, é mesmo signature move do Tamura, o Red a escapar, e de seguida, então, do canto contrário, Tamura com um Moonsault, este sim mesmo Moonsault, brutal, e vocês não imaginam, porque a distância do ring post ao teto é curtíssima. E eu por acaso estava a falar, eu estive a ver o show com o Pegasus ao meu lado e nós estávamos a falar exatamente disso. Como é que se fazia um moonsault dali? E a verdade é que Tamura chegou ali e fez o moonsault e nem sequer passou perto do teto. Portanto, pá, incrível. Grandíssimo moonsault do Tamura. E portanto, a verdade é que Red depois escapa ao pin, mas uma manobra, um high spot espetacular. E aproveitando, o Red então aproveitando que o Tamura estava no chão, pega em Tamura, o Tamura escapa, o Red então espeta-lhe um kick no canto, e em que o Tamura cai para o meio do ringue, e aí Red Eagle aplica-lhe o Brainbuster, e 1, 2, 3, vitória de Red Eagle com o Brainbuster. Eu já não me recordo a última vez que o Red ganhou, pode estar aqui a falhar alguma coisa, mas o Red tem ganho muito mais combates com a Bridge do que com o Brainbuster e, portanto, foi muito bom voltar a ver Red Eagle a vencer com o Brainbuster. Volto a repetir, num grande combate que poderia ter dado mais se não fosse o opener, portanto, só não deu mais, não foi pela qualidade dos atletas, só não deu mais porque eles não quiseram mesmo que desse mais, porque ainda teríamos um card a seguir. Grandíssimo combate, possivelmente o melhor opener de 2022, claramente, foi um grandíssimo combate. Dizer também que este Strike Force possivelmente é o melhor show de 2022. Foi um show fantástico e, portanto, aqui já não estou só a falar do combate do Red com o Tamura. Foi um show absolutamente fantástico e nós já vamos ver até os outros combates. Portanto, não houve aqui nenhum combate que tivesse ficado aquém. 4 grandíssimos combates e, portanto, acho eu, sem sombra de dúvida, eu sei que é sempre difícil comparar shows, uns shows dão uma coisa, outros shows dão outra, mas, sinceramente, o melhor show de 2022 foi este Strike Force e, portanto, grandíssimo opener para começar. A seguir, viria David Carl comunicar então que for a number of reasons, foi esta a frase que o David Carl utilizou, for a number of reasons, o título do CTW estava vago. E, na minha ótica, esta foi uma ótima decisão. A verdade é que realmente, for a reason or another, a verdade é que o título do CTW não era defendido. E tu teres um título, tu criaste um título, não foi para ele ficar na mão de um estrangeiro e ser defendido uma vez por ano. A verdade é esta. O público acaba por... Aliás, antes deste show, muita gente me perguntou a fontes, então o título do CTW, foi das perguntas que eu mais recebi a mensagem, então o título do CTW, e a verdade é que chegas aqui a um ponto, já nem sabes bem o que é que has de responder, porque ainda por cima o Mad Dog teve outro booking neste dia, tudo bem que o aceite, e possivelmente são razões de finança de dinheiro, não sem qualquer problema, mas a verdade é que tu pensas, man, então, se o campeão não vem defender o título e vai ao outro lado, não é fácil de aceitar. E, portanto,
grandíssima decisão, ótima decisão, que vai fazer com que o próprio roster do CTW, a partir de agora, tenha algo mais por lutar, além do título europeu, porque, na verdade, neste momento ninguém lutava pelo título do CTW, e agora temos realmente esta porta aberta para Claudia Bradstone e Low Ibérico poderem desenvolver realmente uma feud full-on por um título que realmente neste momento existe fisicamente e está na posse do CTW neste momento. E portanto, volto a repetir, ótima decisão, excelente decisão. Naturalmente que David Curl é interrompido, quando comunica esta decisão, é interrompido por Lobo Ibérico, e o Lobo vem dizer que a Cláudia não liga ao título do CTW, porque a Cláudia tinha lutado ou tinha respondido ao Open Challenge do Hendrix pelo título europeu, e portanto Lobo Ibérico vem dizer que Cláudia não liga ao título europeu, e portanto ao título do CTW, perdão, e portanto que aquele título era dele e não da Cláudia. Mas o David Curl respondeu-lhe: "You want it, you have to fight for it." E portanto o público gritou: "Fight for it, fight for it, fight for it." E o David Curl tem então uma ação que colocou o Lobo Ibérico furioso. O David Curl tinha uma foto do Lobo Ibérico em cima do ringue e pegou nessa foto e rasgou a foto na cara do Lobo Ibérico. E portanto, o Lobo Ibérico totalmente furioso, e quando isto está a acontecer, entra, para adicionar ainda mais, entra Luís Mestre para um pop brutal, e foi sob gritos de mestre, 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 que tivemos então o combate entre Lobo Ibérico e Luís Mestre, e muito sinceramente era a coisa mais fácil do mundo este combate ficar perdido no meio destes grandes combates que o Strikeforce teve. Teve um combate do Tamura, teve um combate do Kanehira, teve um main event entre o Hendrix e a Cláudia. Portanto, seria normalíssimo que o combate entre Lobo Ibérico e Luís Mestre ficasse meio perdido aqui no meio. A verdade é que não ficou, e portanto este é o melhor elogio que se pode fazer a este combate. Lobo Ibérico e Luís Mestre não ficaram em nada atrás de qualquer outro combate no show. E estamos a falar, por exemplo, de Luís Mestre, que teve aqui, salvo erro, o seu terceiro combate oficial. Teve um em Inglaterra e 2 em shows nacionais. Tudo bem, já teve no Iber Anime, no Remember the 80s, mas isso não são combates oficiais. Terá sido para aí o terceiro combate ou quarto combate oficial de Luís Mestre, e Luís Mestre já apresentou o nível que apresentou, e portanto, kudos tanto para o Lobo Ibérico como para Luís Mestre. Volto a repetir, o melhor elogio que se pode fazer a este combate é esse. A estrutura do combate basicamente foi muito parecida com aquela que Lobo e Luís Mestre apresentaram no Iber Anime, mas muito mais complexa e com muito mais spots, e portanto conseguias notar ali realmente a estrutura do Iber Anime, mas uma estrutura muito mais complexa neste show, e portanto isso fez com que o combate fosse ótimo. E o Lobo começou primeiramente por usar as cordas para parar, vá lá, a ofensiva do Mestre. Mas a verdade é que nós acabamos por ter ali um início de show, um início de combate, perdão, extremamente técnico entre Mestre e Lobo Ibérico, com tanto um como o outro a conseguirem levar o adversário ao chão através do trabalho de wrist, através do trabalho de pulso. O Mestre depois a subir ao turnbuckle e a fazer um senton que acabou por levar o Lobo Ibérico para fora do ringue. E depois do Lobo estar fora do ringue, aproveitando o facto de Lobo Ibérico, quando ia dar um soco em Mestre, ter batido com a mão no ring post, o Mestre acabou por ter ali alguma vantagem, ou ganhar alguma vantagem. Levou o Lobo Ibérico para o ringue, mas Lobo Ibérico, claro, com as suas garras de lobo, a dar com as garras na cara de Luís Mestre, e portanto aí já foi Mestre a levar o senton, portanto a responder. O Mestre tinha-lhe aplicado um senton, aqui o Lobo Ibérico a aplicar também um senton ao Mestre, mas com o Mestre a fazer kick-out ao pin. E aqui tivemos uma fase, eu diria, de domínio de Lobo Ibérico, a dominar Luís Mestre nos cantos, dominá-lo depois nas cordas,
Depois ainda no outro canto também, recordo-me, mas com o mestre a conseguir escapar. E quando consegue escapar, acaba por voar para os braços do Lobo Ibérico e então aí sofre o backbreaker, um move já de assinatura do Lobo, um backbreaker a que, de qualquer maneira, o mestre depois consegue escapar no pin. E o Lobo dominava, então, por esta altura, o Lobo Ibérico. No entanto, resistia a um pin, depois a outro, e chegámos então ao confronto de ambos no meio do ringue, com cada um a dar socos no outro, e é quando o mestre depois tenta ganhar impulso na segunda corda para fazer o crossbody, que é recebido por um angle slam de Lobo Ibérico, mas mestre a conseguir mais um kick-out, e portanto aqui o público já estava completamente hot por este combate, e Lobo Ibérico naturalmente cada vez mais frustrado, a frustração do Lobo Ibérico aqui a vir bem ao de cima, e então o Lobo aqui acaba por fazer ground and pound no mestre, mas o mestre acaba por conseguir inverter, consegue recuperar de novo e espeta um novo dropkick, ou um dropkick no Lobo Ibérico, depois uma flying guillotine e ainda uma flying clothesline, e quase vence o combate com esta sequência de 3 moves. O Lobo já parece meio KO, mas o mestre tenta, ou tenta não, aplica um flying RKO completamente espetacular. Kudos completos para este move de Luís Mestre, mas o Lobo consegue fugir na hora H para fora do ringue. O mestre volta a meter o Lobo no ringue e vem de novo para nova Flying Clothesline, mas é recebido então pelo Russian Leg Sweep invertido, o Inverted Russian Leg Sweep. É tipo um face bump. O mestre vem no ar, o Lobo pega nele e cara no chão. E portanto aí, mestre ainda resiste à primeira, mas o Lobo aplica-lhe a guilhotine e o mestre acaba por perder os sentidos, acaba por não responder à contagem e portanto, vitória de Lobo Ibérico num ótimo combate. Volto a repetir, o melhor elogio que se pode fazer a este combate é que não ficou atrás de nenhum outro, e dizer isto num show desta qualidade, acreditem, é dizer muito. Um combate extremamente competitivo. Kudos para ambos, e portanto, ótima forma de irmos para intervalo. E a seguir teríamos exatamente o intervalo, como estava a dizer, mas antes o David Carl a dizer algo que eu não percebi muito bem, mas que me pareceu que o Lobo não podia, portanto, que aquele combate não daria um combate automático ao Lobo Ibérico, por ter ganho, porque, dizia o David Carl, o Lobo Ibérico não pode pôr o nome do CTW na lama. Não foi esta a expressão que o David Carl utilizou, mas algo como isto. Portanto, que o Lobo Ibérico não podia fazer basicamente o que quisesse, não era por ter ganho, poderia pôr o nome do CTW na lama. Penso que foi mais ou menos isto que o David Carl disse. Eu não percebi muito bem. Já sabem que o som muitas vezes não se percebe, apesar de neste show, na grande maioria das vezes até se ter percebido, mas nesta frase em concreto eu não percebi muito bem, sinceramente, mas acho que foi mais ou menos isto que David Carl terá dito. E então, a abrir a segunda parte, teríamos aquele que na minha ótica foi o combate do show, Abreu versus Daisuke Kanehira, e começar por dizer que, tal como disse na música de entrada do Tamura, música de entrada de Kanehira, incrível, man. As músicas de entrada de japoneses são perfeitamente incríveis, e portanto, Tamura, desculpem-me, Kanehira a entrar. Quando Kanehira entra, eu verifico que o Kanehira traz o título de campeão universal da Hit Up. Eu nem sabia que o Kanehira era o campeão atual. Eu pensava que ele não fosse campeão neste momento. Era um ex-campeão, isso eu sabia. Perdão. Mas não sabia que era o campeão atual. E, portanto, se eu tinha poucas dúvidas que Kanehira ia vencer a Abreu, quando vi que Kanehira era o atual campeão da Hit Up, percebi imediatamente que, e muito bem, que foi a melhor decisão a ter, que Kanehira iria vencer o combate. Portanto, não faria sentido, ao seu 5º ou 6º combate oficial, Abreu vencer o campeão da Hit Up. E portanto, ótima decisão, mas aí realmente, porque se Kanehira não fosse o campeão, poderia ali haver uma aberta para o Abreu vencer, que para mim não seria o resultado ideal. E o resultado ideal, na minha ótica,
sendo campeão ou não, o resultado ideal seria a vitória de Kanehira, como aconteceu. E a verdade é que com o belt, espetacular aquele belt também, mas com o belt fiquei sem qualquer dúvida de que Kanehira iria vencer o combate. De seguida, entra Abreu, a música do Johnny Cash também, pá, assenta-lhe otimamente e, portanto, duas ótimas entradas, duas ótimas músicas de entrada, e Abreu e Kanehira cumprimentam-se e o combate começa, claro, extremamente técnico e com ótimas sequências iniciais, e com Abreu a conseguir, primeiramente, prender a cabeça de Kanehira nas suas pernas. Não esquecer que o Kanehira é alguém grande, portanto, nós tivemos aqui uma história, e uma ótima história, de big man frente a small man, e portanto o Abreu teve sempre que lidar com o facto do Kanehira ser bastante maior do que ele, mas foi isso naturalmente que adicionou a esta grande história que eles contaram em ringue, e que acabou com uma derrota, mas uma derrota épica para Abreu, e portanto mais um combate que constrói a carreira de Abreu. E portanto, já depois do Kanehira se libertar das pernas, vá lá, do Abreu, e de fugir a um wristlock, altura para Abreu levar ali duas chops terríveis, e depois um kitchen sink que o Kanehira tentou fazer também mais à heel possível. Tu notaste claramente que, tal como o Tamura no combate do Red, aqui também, nestes moves, normalmente o Kanehira tentava sempre dar com força e fazer ali uns maneirismos à heel para o pessoal apoiar ainda mais o Abreu, e portanto este Kitchen Sink foi um exemplo claro disso. Já depois de recuperar, Abreu a dar a paga basicamente ao Kanehira, mas os shoulder tackles do Kanehira acabavam sempre por ser mais fortes, e portanto o Abreu acabava sempre por ir ao chão, porque um shoulder tackle realmente de alguém tão grande como, tão poderoso como o Kanehira, é muito difícil de contrariar para alguém como o Abreu, que é alguém que tu também notas que de show para show tem um físico mais bem desenvolvido, mas que naturalmente ainda não chega a um Kanehira, e portanto os shoulder tackles do Kanehira não davam naturalmente hipótese, e Abreu então tentou recorrer aqui à canela de Kanehira, e portanto conseguiu mandar o gigante abaixo através de um kick na canela, um flying kick na canela de Kanehira. Depois uma ótima sequência do Abreu a fazer um move de assinatura com a sua perna no pescoço do Kanehira, e depois a fazer uma rotação, um move que o Abreu faz muito bem e que já é também é um reverse salt, vá lá, depois de pôr a perna no pescoço do Kanehira, e portanto a rodar, e a tentar então aí pela primeira vez o figure 4, mas Kanehira a conseguir reverter e a quase vencer o combate. Portanto aí ia saindo o feitiço, ou virando-se o feitiço contra o feiticeiro, porque Kanehira aqui ia vencendo o combate, até que nesta sequência Kanehira depois acrescentaria ainda uma clothesline do outro mundo que ia dissipando basicamente a cabeça do Abreu. A seguir, Kanehira a colocar o Abreu deitado na terceira corda, portanto no turnbuckle, apoiado de um lado, apoiado do outro. O Abreu ficava ali deitadinho, e a verdade é que a correr de um canto, o Kanehira foi para um canto, a correr até ao canto onde o Abreu estava deitado, e depois com um kick no peito do Abreu que até me doeu a mim. De seguida um standing suplex, mas Abreu quase que milagrosamente a escapar, a fazer kick out. Dizer também que do lado de fora o Tamura ia dando indicações, tipo treinador, mais do que manager até, tipo treinador, ia mesmo dando indicações quase a Jorge Jesus, o que também acabou por adicionar, que foi bastante engraçado, teres ali o Tamura quase que a ser o treinador do Kanehira. E de seguida, Kanehira com uma excelente submissão no pescoço e na perna do Abreu ao mesmo tempo. Uma ótima submissão, mas com Abreu a escapar com a ajuda das cordas. Depois, um festival autêntico de chops. Kanehira a pegar no cabelo de Abreu. E lá está, mais um maneirismo à heel de Kanehira.
Ele não foi um heel no combate, tal como Tamura também não foi, mas tiveram sempre estes maneirismos para ir puxando pela crowd, ou para que a crowd puxasse, neste caso, pelo Abreu, e a crowd mais do que puxou pelo Abreu, portanto nem era necessário, mas claro que acaba sempre por adicionar. E Abreu a espetar aqui duas chops no Kanehira, e o Kanehira basicamente quase não se moveu, quase não se mexeu, e depois Kanehira a espetar uma chop no Abreu, e aí Abreu foi ao chão, tal foi a força, mas é esta a história que tem que ser contada, é exatamente isto, e portanto, excelente. Abreu dá mais duas chops e de novo acaba por ir ao chão, portanto o Abreu dava duas e o Kanehira não se mexia, o Kanehira dava uma e o Abreu naturalmente ia ao chão. O Abreu já irritado com isto dá uma série de chops no Kanehira, mesmo assim fica imóvel, mas Kanehira depois volta a mandar Abreu ao chão, pega no Abreu e aplica-lhe o GTS, o Go to Sleep, com Abreu a escapar no último segundo, uma ótima near fall, e Kanehira a seguir volta a pôr Abreu aos ombros, mas a Abreu escapa e tenta mais uma vez adiar o inevitável, só que ao tentar um Flying Crossbody, volta a cair nos braços de Daisuke Kanehira, que volta a colocar o Abreu então na terceira corda, exatamente como já tinha feito ali a meio do combate, a dar um biqueiro no Abreu, e a Abreu aí a conseguir contra-atacar e depois a fazer o Figure 4. A verdade é que Kanehira acabou por resistir ao Figure 4, reverter, e então aí são as cordas que salvam Abreu. No entanto, o dano já estava feito, e depois de mais uma sequência, Kanehira consegue mesmo aplicar o seu finisher espetacular. Eu não sei que nome é que ele dá àquilo. É um finisher, imaginem o Running Power Slam do Braun Strowman. Portanto, o Kanehira mete o Abreu às costas, igual como o Braun Strowman costuma fazer no seu Running Power Slam, só que depois, em vez o Braun Strowman envia para a frente, o Kanehira faz é cair com o Abreu de lado, e portanto resulta num finisher espetacular. Já depois do combate terminado, grandíssima imagem com Kanehira e Abreu a ajoelharem-se um em frente ao outro, num sinal de respeito e respect por este grandíssimo combate, esta grandíssima história que Daisuke Kanehira e Abreu contaram, na minha opinião, um dos combates do ano, se não o melhor combate do ano, e o combate do show, sem dúvida, na minha opinião. Portanto, esteve aqui o combate do show, e esta derrota, mais até do que uma vitória, esta derrota mete ainda mais over Abreu. Se tivesse ganho, eu acho que o Abreu não tinha ficado tão over como ficou com esta derrota, porque foi uma derrota épica e, portanto, grande história, big moves, big man contra little man. Pá, tivemos de tudo neste ótimo combate, e, portanto, repito, combate do show, Daisuke Kanehira versus Abreu. E chegávamos então ao main event do CTW Strike Force, um Timeless Classic Open Challenge pelo título europeu, Hendrix versus Claudia Bradstone, e diga-se que a Claudia alterou a sua música de entrada. Eu não sei se já tinha referido isto em algum, ou na página ou num vídeo. A Claudia alterou a sua música de entrada, é uma música mais pesada neste momento. Eu pessoalmente gostava mais da anterior, mas isto é apenas gosto musical, portanto o meu gosto musical não é particular por músicas tão pesadas, e portanto gostava mais da música anterior. A seguir, Hendrix entra e imediatamente enfia o título na cara da Cláudia, numa atitude provocatória, aliás, como iria ter muitas durante o combate, e foi ao som de Claudia is Gonna Kill You que o match começa, já depois de Hendrix, claro, ter provocado 1000 vezes o público, que já estava a passar completamente com Hendrix. E o combate começou mesmo com domínio de Hendrix, como aliás esta foto que vocês vão ver, que eu vou colocar aqui, documenta claramente. Isto é claramente Andy Hendrix one-on-one. E este main event, diria eu, antes de prosseguir para aquilo que foi a descrição do combate, diria eu que este main event não foi o combate do show,
apenas e só porque tivemos um combate com Tamura e um combate com Kanehira, que foram grandíssimos combates. E, portanto, era muito difícil o main event ser o melhor combate do show. Ainda assim, foi um ótimo main event. Foi um grandíssimo combate, uma ótima história e, portanto, Hendrix e Cláudia claramente entregaram um main event de qualidade. Portanto, que ninguém tenha a mínima dúvida. E a verdade é que a Cláudia respondeu bem àquele pequeno domínio inicial do Hendrix. No entanto, no Chain Wrestling, o Hendrix acabava sempre por conseguir levar a Cláudia ao tapete, ao chão, até chegou a tirá-la, por exemplo, para fora do ringue também. No entanto, quando o Hendrix foi aplicar, ou foi esperar, aliás, que a Cláudia subisse, deixem-me só pôr aqui, ora, aí está, que a Cláudia subisse ao ringue, levou, depois da Cláudia estar fora do ringue, portanto o Hendrix mete fora do ringue, e quando o Hendrix vem esperar que ela subisse, a Cláudia espeta-lhe a guillotine, que é já imagem de marca de Claudia Bradstone, e aí tivemos então Cláudia a destruir Hendrix com uma série de kicks que só terminaram, porque o Hendrix, claro, lhe pôs as mãos nos olhos. Mais um move que o Matador não viu. Bem, o que o Matador não vê tem sido, nos últimos shows, as regras têm sido completamente torneadas nos shows de CTW. O Matador não tem visto nada. Matador, se estás a ver este vídeo, man, tens que ter mais atenção. Há aqui regras que são completamente colocadas de lado. Portanto, aqui, naturalmente, o Hendrix é especialista nisto, naturalmente, e, portanto, Hendrix a pôr as mãos nos olhos da Cláudia, e então aí tivemos o domínio de Hendrix a destruir a Cláudia nas cordas, e mesmo quando a Cláudia conseguiu responder com uma série de kicks, o Hendrix acabava sempre por arranjar maneira de ficar por cima. Enquanto destruía a Cláudia, o Hendrix tinha sempre imensas coisas para dizer ao público, o que era à crowd, o que era ótimo. Fazia vários manguitos antes de alguns moves, portanto fazia manguitos para o público, mesmo à Hendrix. É um excelente trabalho. Hendrix é um heel completo e consegue realmente, durante o combate, ter toda esta interação com o público e que faz dele realmente uma personagem que toda a gente adora odiar. E, portanto, isso diz tudo. Hendrix então destruía Cláudia por completo. A Raging passou grande parte do combate no chão, a verdade é esta, e com o público naturalmente sempre a apoiá-la, sempre a puxá-la para cima, a querer que a Cláudia respondesse. E responder a Cláudia conseguiu, com uma série de chops junto ao canto que obrigaram o Hendrix então a sair do ringue. E aí então, meus amigos, a Cláudia destruiu o Hendrix por todo o lado do parque de estacionamento. Portanto, por entre o público, junto às carrinhas, o Hendrix levou um beating autêntico e que depois terminou com uma mini homenagem, diria eu, da Cláudia ao seu ex-parceiro tag team Super Kid, com um standing super kill no meio do ringue e é que fez o Hendrix voar para trás, mas que conseguindo depois escapar ao pin. Eu diria que este foi o ponto de viragem no combate para a Cláudia, que aplicou depois nova guilhotine e de seguida o Dead End, que é também já uma manobra de assinatura de Claudia Bradstone, mas com o Hendrix a fazer kick out. Hendrix e Cláudia depois têm uma ótima troca de elbows, de joelhos no meio do ringue, portanto, no meio do ringue um dava um elbow, o outro dava, uma ótima troca de elbows, com Hendrix depois a aplicar a submissão no braço de Claudia Bradstone, e diga-se que Hendrix tem ganho os seus últimos combates, praticamente todos por submissão, mas desta vez Cláudia a safar-se nas cordas, e chegávamos então à parte decisiva do combate. Hendrix tem Cláudia no chão e sobe então ao turnbuckle para aplicar o Flying Knee Drop, só que quando está a voar no Flying Knee Drop, Cláudia desvia-se e Hendrix bate com o joelho no mat, no tapete. Isto faz com que Hendrix se aleije no joelho, Cláudia aplica ali o Cloverleaf, ou tenta aplicar o Cloverleaf, não consegue à primeira, Hendrix escapa à primeira, mas à segunda Cláudia consegue mesmo aplicar a manobra e Hendrix está prestes a desistir. O combate vai terminar quando Lobo Ibérico sobe ao ringue
invade o ringue e quando puxa o matador para fora do ringue, antes de subir, a primeira coisa que faz é puxar o matador para fora do ringue, e quando sobe ao ringue e Cláudia se vira, Lobo Ibérico, qual Tajiri português, manda-lhe não uma mist, aquilo não era mist, era água, cospe-lhe água para cima à Triple H, vá lá, cospe-lhe água para a cara, e portanto Hendrix aproveita para fazer o Inside Cradle e 1, 2, 3, já com o matador no ringue, vitória para Hendrix. Cláudia já com um match perdido, isto portanto o Hendrix foi-se embora, pegou no título, vitória e vamos para casa. E já com o match perdido, Cláudia manda um lambadão no Lobo Ibérico, mas a verdade é que Lobo Ibérico aplica o seu Russian Leg Sweep invertido, eu vou chamar assim esta manobra, um Russian Leg Sweep invertido, e cara da Cláudia no tapete e Cláudia deitada a ver as luzes do teto. A partir daqui, naturalmente, teremos nos próximos shows Cláudia versus Lobo. Vai ser esta a rivalidade, com toda a certeza, pelo título de CTW. Temos exciting times ahead, com toda a certeza. Foi um excelente main event, foi uma excelente história desta babyface, Cláudia Bradstone, que passou todo o combate, basicamente, a ser dominada pelo Hendrix, mas que, ou sempre atrás do prejuízo, mas que quando conseguiu recuperar, conseguiu efetivamente recuperar e teve o combate na mão. No entanto, Lobo Ibérico, mais uma vez, mais alguém que interfere no combate da Cláudia. Eu diria que no wrestling mundial, a Cláudia deve ser das lutadoras que mais vezes viu vitórias fugirem por interferência de terceiros. E vitórias importantíssimas. As pessoas não param de intervir nos combates de Cláudia Bradstone. Não sei o que é que a Cláudia tem para as pessoas gostarem tanto de interferir nos combates dela. Tem que parar com isso, porque qualquer dia a Cláudia não consegue. Então quando são combates femininos, aí tudo bem. Quando é um combate contra um homem, nós já sabemos que esse combate vai acabar com a interferência de alguém. Tem sido assim, não me recordo da Cláudia lutar contra um homem, portanto ter um combate contra um lutador e esse combate ir do princípio ao fim. Pelo menos posso estar enganado naturalmente, mas assim de cabeça não me estou a recordar. Para terminar, ótimo show, fazendo aqui um recap rápido, ótimo show, volto a repetir, melhor show de 2022 no nosso país, este CTW Strike Force. Dizer também que depois do show, David Curl informou que o CTW só voltará em setembro, e portanto temos CTW a voltar em setembro, temos provavelmente WP a voltar em outubro, e em setembro também teremos um dos maiores shows do wrestling nacional. Esta semana já se vai saber alguma coisa com toda a certeza acerca desse show. Fiquem atentos no Hoje Falo Eu, que é media partner oficial desse evento, que também vai ser em setembro. E portanto, fiquem atentos. Dizer ainda que no pós-match houve basicamente, eu diria, um concurso de shops, já depois do show ter acabado, no meet and greet. Houve depois ali um concurso, entre aspas, portanto, quem quisesse podia colocar a sua peitaça à prova e experimentar uma shop do Red Eagle ou do Abreu. Eu experimentei do Abreu, Ganda Abreu, obrigado. E portanto foi a melhor forma de acabar este Strike Force, este grandíssimo show. Nós voltamos não neste domingo, mas apenas no outro, para mais um Espaço do Fontes. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então daqui a 10 dias, assim de cabeça. Obrigado.